Louvado seja o nome do Senhor. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Queridos, podeis tomar assento. Daqui mais alguns instantes eu vou pedir para que tornem a estar de pés. Mas eu quero antes trazer aqui uma breve introdução, agradecer ao meu Deus, poder voltar aqui. Eu comentava agora há pouco ao meu pastor que tem momentos que a gente sente muita saudade, né, de voltar aqui, viu, pastora? Sinto saudade de vocês, viu? E eu aprendi a amar esta igreja de uma maneira muito especial, queridos. Eu costumo dizer que tem pregadores que, infelizmente, gostam muito de reparar, às vezes, a quantidade, né, ser igreja grande e tal. Não, queridos, aquele que tem o chamado do Senhor, independe de tamanho. O importante é levar a palavra de Deus aonde o Senhor chamar. E eu louvo a Deus, eu quero já agradecer aos meus pastores pelo convite. Deus abençoe grandemente. O William é o nome do meu filho, então não tem como esquecer de você, viu? Então, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nesta noite não há dúvida alguma que a presença do Espírito Santo se faz neste lugar. E eu louvo a Deus, querido, porque cada detalhe deste culto estava aqui me impactando, entendeu? A vontade é de pular, sair saltitando de alegria, porque realmente a presença do Senhor aqui é de uma forma extraordinária. Eu quero dizer para você que está nos visitando, que está vindo talvez pela primeira vez ou outras vezes, dizer que o Espírito Santo do Senhor lhe trouxe aqui nesta noite. Eu não sei de que maneira você chegou até aqui. Eu tenho certeza que nem sempre, quando vamos à casa do Senhor, tudo está tão bem assim, né? Quando a gente vem, a gente já vem às vezes moído, né? Vem com detrimentos, vem com algumas dificuldades. Mas você sabe o que mais me alegra? É que mesmo no momento em que a gente está quebradinho, moidinho, o Espírito Santo ainda nos convence e nos dá força para vir à casa do Senhor, né? Eu costumo dizer que estar em casa, né, na nossa zona de conforto, é maravilhoso. Quem disser que não é brincadeira. Estar dentro de casa é bom. Vez outra você vai na geladeira, pega ali um petiscozinho. Vez outra você vai ali, né, pega alguma coisa, prepara um lanchinho. É bom demais, né? Assistir o Fantástico, assistir, né, um futebol, assistir um programa. Mas, queridos, pasmem, nada é mais fantástico do que estar na casa do Senhor. Nada, mas simplesmente nada é mais espetacular do que estar na casa do Senhor. Então, por quê? Porque, queridos, quando nós estamos na casa do Senhor, há fartura de alegria. Olha, queridos, eu sinto a presença do Espírito Santo de uma maneira tal que está fluindo de dentro de mim uma alegria, queridos, que talvez em casa a gente estaria sendo bombardeado por notícias tristes, avião caindo. Eu não sei que esse tempo talvez seja o período em que mais há voos, né? Período de férias, avião vai, avião vem, avião sobe, avião cai, e assim vai. E a gente vê que as pessoas, e as notícias, queridos, é tragédia, mais tragédia, entendeu? É promessa de picanha, é promessa de não sei o que mais, e a gente fica aí sendo o tempo todo, né, bombardeado por essas coisas, e a mente da gente ficando cauterizada com as coisas, só tragédia, luta, problema. E quando nós vamos à casa do Senhor, queridos, aí a gente percebe o quanto o ambiente é gostoso, é um ambiente maravilhoso, né? E ainda mais, melhor do que isso, o Espírito Santo do Senhor, aleluia, se agrada da nossa presença neste culto, igreja. Você não tem ideia as portas que o Senhor já está preparando para abrir para você. Acredite, você não está perdendo seu tempo.
Você está ganhando cada segundo deste culto. Querido, você está ganhando uma dimensão de bênção do Senhor, porque você está alegrando. Não é um Cristo carregado no peito, ainda crucificado e que nunca saiu de lá para o catolicismo. Você está falando aqui, você está diante de uma igreja que tem um Cristo que, embora morreu na cruz, mas ele já saiu dela faz tempo, e ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo à direita de Deus, olhando para mim e para você, dizendo: ei, eu quero ter prazer em te abençoar. Eu quero ter o prazer de te abençoar. Mas eu preciso um pouco mais de você. Eu preciso um pouco mais de renúncia. Eu preciso um pouco mais da sua influência com o Espírito Santo, seu contato. Eu preciso que você chore na minha presença. Eu preciso que você bata um papo comigo de vez em quando. Eu preciso ter conexão com você. Porque, queridos, o mundo jaz no maligno e ele quer, por de todas as formas, te separar, te distanciar da presença do Senhor. E eu digo para você, querido, o melhor lugar está na presença do Rei da Glória e do Senhor dos Senhores. Louvado seja o nome do Senhor. Parabéns à igreja, trazer um tema tão propício para o momento da igreja nesses tempos em que estamos vivendo, onde guerras e rumores de guerra é o que se vê. Filhos contra pais, pais contra filhos, filhos que não honram seu pai e sua mãe. Está se cumprindo a Bíblia. A longevidade de vida que poderia ser longa se torna estreita. Por quê? Porque Deus não se agrada de um filho que altera, que desonra o pai e a mãe. E não obstante isto, o pecado, as influências das redes sociais, não sou contra as redes sociais. Hoje é o melhor canal de evangelização. Nos tempos em que não havia internet, não havia computador, era pendurado num jumento e viajando pelos países, pregando a palavra de Deus. Jesus fez isso. Tudo bem que o jumento de Jesus era 0 quilômetros, mas tá bom, era o que tinha naquela época. E se não fosse também, ele ia do mesmo jeito, porque andar mesmo, ele andou, foi muito. Paulo caminhava muito. Então, nós hoje temos todo um aparato de facilidade para fazer a obra de Deus. E tem um detalhe interessante: os heróis da fé. Isso é só introdução, hein? Você imagina o que vem por aí. Isso é só introdução. Imagina os heróis da fé, queridos, que para dar êxito ao seu ministério, muitos foram decapitados, muitos foram mortos de forma cruel e desumana, jogados em arena de leões, cortado ao meio, como foi o profeta Isaías, cortado de alto a baixo pelo meio, dividido ao meio. Outros pendurados com a cruz de cabeça para baixo, por não entender, não ser digno de morrer da forma de Cristo. E assim vai. Alguns que pecaram, cometeram a maior besteira, arrumou uma gatinha, arrumou um brotinho lindo, gatinha, e quando viu que não, ela decepou o restinho que ele ainda tinha, que era o cabelo, porque o resto já estava só a bagaceira, mas ainda tinha um cabelinho que ainda podia fazer alguma coisa, e pum, cortou o cabelo. Mas ele se arrependeu, teve que morrer, mas se arrependeu, teve que se arrepender. Então hoje é dia de arrependermos dos nossos pecados. Está na hora de dar um basta. Chega de brincar com o Evangelho. Eu não vim aqui para falar aquilo que você saia daqui rico, poderoso, cheio de fama, cheio de sucesso e de dinheiro, não. Eu vim aqui trazer uma palavra de despertamento, porque as 10 virgens é uma parábola de despertamento. E é interessante, pastor, que como é que Deus faz. E eu vou ser sincero, eu sou muito sincero com aquilo que falo. Eu não vim preparado para falar das 10 virgens. Eu vim com um outro tema. Eu vinha falar sobre sonhos. Quem sabe numa outra oportunidade eu vou ministrar. Mas o Espírito Santo falou logo ali, quando Deus te usou, dizendo que o tema do culto, e o tema que a igreja vem trabalhando é das 10 virgens. Então eu digo, não vou fugir do tema. Eu falei, Espírito Santo, dá um jeitinho aí, me ajude, mas não me deixe sair de dentro do tema. E é isso que eu quero fazer agora. Quero ler com você
Abra sua Bíblia, igreja de pés. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo de número 25. Se puder ligar esse ventilador, eu agradeço tanto, porque ele fica o tempo todo impulsionando as folhas. Aí o calor vai ficar aqui, mas é bom que junta o calor e o Espírito Santo dá certinho os dois juntos. Amém? Mateus 25, os amados encontraram? A palavra de Deus diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, saíram. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam-lhe dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Podeis tomar assento. Queridos, eu disse a princípio que no início deste culto, Deus já estava falando conosco. Lembra que o jovem que ministrou aqui falou algo a respeito deste capítulo de Mateus 25. A nossa irmã que leu aqui em 2 Reis capítulo 4 também falava de algo a respeito do tema, do texto em que acabamos de ler. Mas olha, queridos, que coisa extraordinária. O jovem disse aqui, nosso ministro de louvor, ele disse: há quanto tempo se fala que Jesus vai voltar? E já se passaram tantas gerações, já são aproximadamente quase 2000, ou por que não mais um pouco do que 2000 anos, quando Jesus morreu na cruz. E vem se falando a respeito, mas deixa eu lhe dizer uma coisa: não mudou nada, queridos. Porque a coisa mais desejada de qualquer um de nós que aceitamos a Cristo como Salvador é participar do arrebatamento da igreja. É verdade ou não é? Quem aqui não quer ser transformado do corruptível à incorruptibilidade? Quem de nós que é mortal não quer ser revestido da imortalidade? Todos nós queremos. O fato que a vida tem o seu tempo determinado, porque nós somos criatura das mãos de Deus. Nós temos início, meio e fim. Ninguém de nós aqui é eterno. Até porque se fosse, eu só queria sair daqui quando Jesus voltasse. Mas se ele não vier na minha geração? Porque eu já estou com um bocadinho de estrada mesmo. E sabe o que eu quero dizer com isso? É que Jesus pode voltar de forma individual ou coletiva. O fato de você morrer amanhã ou depois não significa que Jesus não voltou para você. Ele voltou para você, só que não de uma maneira coletiva. Mas essa coletividade vai acontecer. Por quê? Porque o Senhor nos alerta à luz da palavra que na Nova Jerusalém não vai entrar ninguém separado. Vai entrar a igreja toda. Desde os que morreram lá atrás aos que morrerem ao momento, ou aquela geração que verdadeiramente vai ver e participar visivelmente do arrebatamento da igreja, que está
por acontecer a qualquer momento. E eu vou dizer um assunto escatológico aqui. Engana-se quem pensa que há profecias para se cumprir antes do arrebatamento de Jesus. Não há mais nada, igreja, nada mais resta para se cumprir a volta de Jesus no que diz respeito à profecia. E as profecias que ainda está por cumprir não será no tempo da graça, será após o arrebatamento da igreja, que será na grande tribulação. O que antes, ainda no período da graça, todas as profecias. Mas a palavra de Deus diz que o evangelho será pregado ao mundo inteiro, e está sendo. Por isso as redes sociais, querido, em menos de segundo, dependendo do vídeo, você consegue ter uma visibilidade de 1 milhão. Agora, recentemente, nós vimos aí o Nicolas, né? Em menos de poucas horas ou poucos minutos, ele já estava chegando a 300 milhões de visualizações. Então, querido, nós temos uma arma poderosíssima, mas também uma arma que pode destruir, porque as influências da internet podem desvirtuar o nosso propósito de fé com Deus. A questão é você não deixar ser vencido pelo pecado. A questão é você não vender o seu ministério. Não é vender a sua fé, a sua comunhão com Deus em troca de amizade, em troca do galã, em troca da gatinha, em troca dos amigos. Porque quando você tem dinheiro, você tem amigo. Quando o dinheiro acaba, os amigos desaparecem. Isso aconteceu com o filho pródigo. Enquanto ele tinha do bom e do melhor, muito dinheiro para gastar, tinha amigo batendo no ombro e chamando ele de meu amigo. Na hora que o dinheiro acabou, que ele foi comer alfarrobas de porcos, esses amigos desapareceram. Ele disse: tem um amigo que embora fez de tudo para que eu não saísse da minha casa. Esse é o meu pai. Filho, por que estás afastado da casa do Senhor? Não há mais tempo para continuar distante dos caminhos do Senhor. Deus está falando com alguém nesta noite. Porque não significa que você está na igreja, participando dos cultos, participando da comunhão, que você esteja preparado para o dia do arrebatamento da igreja. É isso que o texto está falando na parábola das 10 virgens. Eram 10 virgens. Todas as 10 estavam aguardando o noivo. Todas as 10 conheciam a palavra de Deus. Todas as 10 estavam preparadas para o arrebatamento, para a vinda do noivo. Porém, 5 levou o evangelho de qualquer maneira. Não deu muita importância. Talvez porque achou que Jesus não ia vir por agora. Talvez ele ainda ia demorar mais um bocado. Engana-se quem pensa. Porque pode até ser que ele não venha na sua geração, mas a nossa vida não vale nada. Nós somos o pó da terra, e do pó tornaremos. Quem garante que você vai viver mais? Quem é que tem aqui autoridade espiritual para dizer que vai viver 30 anos? Nenhum de nós. Nem nós que somos pastores podemos abrir a boca e dizer: eu vou viver 10 anos. Quem sou eu para dizer isso? A minha vida está nas mãos do Senhor. Ele conhece como ninguém o tempo e a hora do fim da nossa história. Mas nesta noite Deus quer escrever uma nova história na tua vida. Porque se até então você não estava firme nos caminhos do Senhor, porque infelizmente a sua lamparina não está abastecida com óleo, precisa estar sendo abastecida. E a leitura que a nossa irmã fez, que leitura espetacular, baseado também nesse texto, é que aquela viúva tinha acabado de morrer, de perder o seu marido. Tem coisa pior na vida de alguém perder alguém que a gente ama. Era o marido com quem ela abraçava, era o marido na hora do carinho, era o marido na hora do afeto, é quem ela ancorava a sua cabeça na hora da tristeza, porque todos nós temos luta, todos nós temos tristeza, todos nós temos decepções, todos nós temos às vezes lutas que às vezes não há nem força para suportar. Mas a palavra de Deus diz: sede firme e constante.
sempre abundante na obra, na casa do Senhor, porque tudo que você fizer, pode ser que você não chegue ao patamar da fama e do sucesso de alguns, talvez não é nem porque Deus não queira, é porque Deus prefere manter você no nível espiritual, porque se Ele der um pouquinho mais de estrela para você, é capaz de você abandonar o evangelho, porque eu conheço muitos, quando nada tinha, ia à igreja, quando passou a ter alguma coisa, deixou de ir para a igreja. E às vezes Deus permite você ficar num padrão de vida razoável, porque no dia que Ele te der muito mais, é capaz de abandonar. Ei, Deus conhece o nosso coração, Deus conhece os nossos pensamentos. Deus está falando conosco nesta noite. Deus está falando conosco, que está na hora da gente, entendeu? Parar com essa coisa de que Deus vai dar a providência, porque eu sou filho de pastor, porque eu canto na igreja, porque eu toco instrumento, ou porque eu... Ei, meu irmão, veja que o texto que a irmã Diz estava dizendo, para alguém ser salvo, tem que ser cheio do Espírito Santo. Não é só ser vaso. Não é só ser vaso. Não é ser só lamparina. Tem que ter o azeite dentro de nós. É preciso ser cheio do Espírito Santo. Eu costumo dizer nas pregações onde Deus me manda, que não adianta cantar bonito, tocar instrumento com toda a partitura musical, não adianta pregar com hermenêutica, homilética, meleca, nheca, sei lá mais o que, se não for cheio do Espírito Santo. Nós temos que estar cheio da glória de Deus. Nós precisamos, aleluia, dar a luz, representar o Cristo vivo a estas nações. E o mundo tem que ver em nós a glória de Jeová. Nós não podemos ser apenas barro ou vaso, não apenas uma lamparina. Nós temos que ter a luz de Cristo. E se alguém está vazio, hoje, esta noite, este culto, é o culto que Deus vai encher o vaso com azeite. Deus vai encher vaso nesta noite. Deus vai encher, aleluia, a tua vida. Você vai voltar a ser aquele jovem cheio da glória de Deus, cheio de oração, cheio de intimidade com Ele. Querido, não tem coisa melhor do que ter intimidade com o Espírito Santo. Aí você me pergunta, mas pastor, como assim? É simples. É simples por saber que os atributos do Deus que nós adoramos é justiça, amor e graça. Só que olha que detalhe, o que eu vou ministrar para vocês aqui diz o seguinte: quando as pessoas que na época em que o início dos tempos era manifesto a justiça de Deus, Deus falava com o homem. Deus é quem falava com o homem. Jesus até então estava no seu trono de glória. Então quem operava na terra era Deus. E o seu atributo foi justiça. Por isso que para conquistar a terra de Canaã, conquistar territórios, era em meio à luta, a guerras e batalhas. E Deus sempre foi justo. Deus sempre foi justo. A ponto de muitas das vezes não destruir a cidade de Sodoma se de repente houvesse 10 justos, de não destruir Sodoma se houvesse ao menos 5 justos, mas só havia Ló. Olha que interessante. Olha como uma pessoa faz a diferença. A igreja somos nós individualmente. Nós somos a menina dos olhos de Deus. E eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Os meus amigos têm que ver que eu sou diferente deles. Eu não estou dizendo que você tem que abandonar seus amigos, mas que você seja um amigo de verdade, porque eles não serão quando você precisar deles. Porque quando eles precisarem de alguém que dê uma palavra de amor, você terá essa palavra o que dizer. Quando eles precisar de achar uma saída, um escape, você vai dizer: o mesmo escape que veio para mim, vai para você também. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele tudo fará.
Então, queridos, o atributo, então Deus, quem pecasse contra Deus naquela época, no atributo da justiça de Deus, querido, tinha a possibilidade de alcançar o perdão. Ué, mas como assim? Simples. Porque no passo em que Deus estava agindo na terra, ele diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus estava dizendo: ei, se você blasfemar contra mim que sou Deus, eu tenho o meu Filho, aleluia, que vai te dar oportunidade de arrependimento. Porque a nossa vida é baseada em 3 propósitos. Primeiro, arrepender do pecado. Segundo, reconciliar com Deus, confessar o seu pecado. E por último, abandonar o pecado. Como é que alguém pode dizer que está cheio de Deus se está em pecado? Se está vivendo uma vida na igreja uma coisa, lá fora outra. O crente que tem a presença do Espírito Santo, ele preserva o caráter de Deus na vida dele. Aquele que tem Cristo verdadeiramente como Senhor da sua vida e da sua história, ele preserva o caráter de Deus. Ele não vende o seu ministério por qualquer alegria momentânea. Ele não troca aquilo que Deus lhe confiou. Mas ao mesmo tempo ele não se deixa envaidecer, porque Deus o escolheu para tal missão. Sem asas da humilhação não chegaremos a lugar nenhum. Temos que nos humilhar diante da presença do Senhor e dizer: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Porque, queridos, quem de nós não pecamos? Quem de nós não falhamos? Quem de nós não cometemos erros? Aqui não tem a super mulher e o super homem, não. Eu mesmo, pastor Katzenels, cometo erros quase que constante. A diferença que nos faz do mundo é que nós temos o Espírito Santo, que ao tempo todo fica nos convencendo de que, olha, o caminho não é por aí, a decisão não é essa, vai por aqui, meu filho, porque lá você vai bater a cara no poste. É desse jeito, igreja. Jesus tem um plano maravilhoso na tua história. Deus tem um plano extraordinário. Quem está perdendo a bênção é nós mesmos. E nós perdemos porque as virgens tinham todo o conhecimento da palavra, mas faltou nelas, sabe o quê? Atitude. O que fez as loucas perder a oportunidade da eternidade, sabe o que foi? Atitude. Faltou atitude. Opa, está começando a acabar o azeitinho. Vou logo tratar de abastecer enquanto ainda é tempo. Porque como eu não sei a hora que o noivo vem, posso ser pego desapercebido. E é por isso, queridos, que muitos chegam na casa do Senhor, já não conseguem sentir a presença do Espírito Santo. Alguns nem conseguem mais nem chorar. Outros não conseguem mais nem orar, pastor. E aí começa a entrar no vale de ossos secos. O que tinha pele começa a perder pele. O que tinha carne começa a perder carne. E aí vai se enfraquecendo. Aí vai tentar levantar, não consegue, porque eu nunca vi esqueleto levantar. Esqueleto é o tempo todo caído. Mas mesmo esqueleto, mesmo sem força, Deus vai levantar no vale de ossos secos um exército de jovens cheios do Espírito Santo. Porém, veio o período do amor, porque o segundo atributo de Deus é o amor, e o amor é a pessoa bendita de Jesus. E eu quero chamar a atenção da igreja o seguinte: quando o profeta Isaías disse, ou melhor, ele era protagonista de uma visão, ele ouviu uma voz que dizia assim: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Queridos,
Seria muito fácil crer no Evangelho se anjos estivessem pregando o Evangelho aqui na terra. Quem é que não ia crer? Ora, até um caba meio alcoolizado de dizer: rapaz, esse camarada é estranho, né? Ele tem até asa. Isso aí eu acredito nele, porque isso aí é um espírito. Ei, querido, não seria justo. Deus já ia ferir o primeiro atributo dele, não seria justo. Seria muito fácil. As pessoas iam por uma motivação, por uma influência. Deus não trabalha com esse tipo de evangelização. Deus trabalha com convicção, com fé. É crer no invisível. É saber que você não está vendo Ele aqui, mas Ele está dentro de você. Como diz a palavra, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não é uma utopia, é uma realidade. E o mais interessante, queridos, é que mesmo assim, uma voz bradou: eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe quem era aquela voz? Não era a voz do profeta Isaías, porque era o protagonista daquela visão. Quem disse aquela voz foi Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E então Deus olhou e disse: mas você é meu filho, você é a minha segunda pessoa da Trindade, você é o meu filho amado em quem me comprazo, você é o meu melhor, você é tudo que eu tenho, você é o meu filho primogênito. Pai, nós não sabemos o que é perder alguém que a gente ama, porque nós não morremos, somos eternos. Pai, nós não sabemos o que é passar fome, porque a nossa comida é celestial. Pai, eu não sei o que é briga, confusão, discussão. Só teve um infeliz aqui que andou aprontando, o Senhor expulsou ele daqui. Mas aquele povo é humano. E nós não somos humanos, Pai. Deixa eu sentir na pele o que é ser humano. Mas, filho, isso aí é muito amor para quem não merece. Nós não merecemos em nada o que Cristo fez por nós. Por que te afastas? Por que abandona o caminho do Senhor? Por que deixa as coisas de Deus? Deus está falando com a gente, igreja. Porque ser cheio do Espírito Santo é ser diferente do mundo. Ser cheio do Espírito Santo é ser exemplo na classe de escola ou na faculdade. Ser cheio do Espírito Santo é eu ter um linguajar sadio na roda de amigos. Não fazer como fez o profeta Isaías, que se ele não se arrepende, a coisa estava estreita para o lado dele. Porque ele mesmo citou na sua palavra em Isaías capítulo 6, estou no meio de um povo de impuros lábios e eu estou igualzinho eles. Olha, um profeta dizendo que estava igual a eles. Sabe o que Deus fez? É como se ele tivesse dito o que o salmista Davi disse: Senhor, não retire de mim o Espírito Santo. Nós não somos nada sem o Espírito Santo. Você pode ter toda eloquência, toda música, você pode ter todo conhecimento em tecnologia, você pode até o que tiver de ria também, você pode ter o conhecimento do que tiver. Se você não tiver o Espírito Santo, você é apenas alguém. Mas Jesus teve que morrer na cruz, imerecidamente. A cruz era para Barrabás. O tamanho estava além do tamanho de Cristo. Dói muito, pastor, só em lembrar que era para nós estarmos lá e não Ele. Mas Ele é o atributo do amor. Ele morreu por você na cruz do Calvário. Ele deu a sua vida sem antes você pedir perdão dos seus pecados. E ele disse: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. A mãe de Jesus, que merece nosso respeito,
que merece nossas considerações, que com certeza faz parte dos heróis da fé, mas ela é tanto quanto eu e você, propensa aos pecados, ou foi, e nós não somos diferentes, mas Jesus perdoa pecado, só Jesus pode perdoar os pecados, mas ele teve que ir assunto ao céu. Portanto, quem blasfemasse contra Jesus Cristo, alcançaria o perdão, pastor. Alcançaria o perdão, sabe por quê? Porque viria o Espírito Santo. Lá em Atos capítulo 2 ele diz: eis que vou para o Pai, mas vos deixarei o Consolador, que é o terceiro atributo de Deus, que é a graça, a superabundante graça que nos faz estar aqui hoje, a superabundante misericórdia de estarmos aqui. Talvez você não era para estar aqui hoje. Talvez Deus te livrou de um acidente. Deus te livrou de uma doença. Deus te livrou de uma bala sem rumo. Deus tirou você de um assalto onde sua vida poderia não estar valendo nada. Você está na casa de Deus, no lugar do milagre. Como está a sua lamparina? Lamparina de quem conhece a palavra. Mas e a lamparina das atitudes? Como fica? Porém, quem pecar contra Jesus Cristo, alcança misericórdia e o perdão pelo Espírito Santo. Mas quem pecar contra o Espírito Santo, não alcançará perdão. Nem neste século e nem em tempos vindouros. E eu quero começar a ministrar aqui sobre 4 motivos que os nossos pecados podem gerar blasfêmia contra o Espírito Santo. Quem pensa que blasfêmia contra o Espírito Santo é verbal, mas não é só verbal. A blasfêmia contra o Espírito Santo também pode ser atitude. Concorde comigo. Essas loucas que por falta de atitude, de abastecimento, de vida de oração, de comunhão, de estar na igreja, de adorar o esposo, de participar das atividades da igreja, se tivessem tido essa atitude, estariam como as prudentes. Não estariam com as lamparinas apagadas. Mas não deram margem, não deram sequer importância, não deram sequer valor. Sabe quando é que vai dar valor? Eu vou ser duro aqui, pastor, mas eu vim para trazer a palavra. Sabe quando vai dar valor? Quando a tumba fria fechar. Quando o portal de um caixão de madeira fechar. Diz a palavra de Deus que a nós é dado morrer uma única vez. O arrebatamento de Cristo pode acontecer na hora da minha morte. Sabe como? Na hora que meus olhos fechar e essa carcaça humana não mais tiver vida, quem vai me receber são anjos do Senhor. Sabe por quê? Porque a minha lamparina está cheia. O meu vaso está cheio da glória de Deus. Então os anjos não vai permitir nem os demônios encostar. Porque aquele corpo que morreu vai participar do arrebatamento para uma antessala provisoriamente, chamado de paraíso. Quando aquele que conhecia a palavra, mas não tinha prática, não tinha atitude, que era o bandido que estava ao lado da cruz, ele disse: olha, você é o Messias. Ele disseste bem, de fato eu sou o Messias. E o que é que você quer, meu jovem? Porque você está em condenação de cruz, tanto quanto eu e outro que está aqui. Só que eu estou dando minha vida por você, e você está morrendo por causa dos seus crimes. Mas ele reconheceu Jesus ali. E ao reconhecer, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: bom, o que estava te faltando era atitude. Porque palavra você já me conhecia, você já ouviu falar de mim, porque você me reconheceu no centro.
mas você não tinha atitude, e você acabou de ter a melhor atitude da sua vida. Você está reconhecendo que sem eu, você não vai chegar a lugar nenhum. Ou melhor, vai chegar para um lugar, só não o lugar desejado. O que eu quero dizer, isso aqui é uma mensagem profética. Deus está mandando dizer, mães aqui, papais que tem aqui, não fique triste se o seu filho ainda não está nos caminhos do Senhor. Enquanto houver vida, há esperança. O nosso papel é orar por eles e insistir. Insistir não é impor, insistir não é oprimir, não é cortar o celular para ir para a igreja, não é cortar aquela latinha de condensado que ele gosta de vez ou outra dar uma bicada, entendeu? No leitinho condensado. Não, a partir de agora se não for para a igreja, também você vai ter, não vai ter mais isso, não vai ter mais aquilo. Eu corto aqui, eu corto ali. Ei, meu irmão, ninguém vai por força e nem por violência, mas pela graça e por amor. Porém, quem blasfemasse contra Jesus alcançava o perdão pelo Espírito Santo. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, não há mais o que fazer. Vamos mostrar 4 atitudes na palavra de Deus que pode levar alguém à blasfêmia contra o Espírito Santo através das atitudes. Primeiro, só quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Eu não posso te convencer, lhe obrigar, lhe impor. O que eu posso muito fazer é te convidar. Se nesta noite você deseja voltar à casa do Pai, reconciliar com Deus. Mas isso é só quem está afastado? Não, é quem é crente da igreja também. Volto a repetir. As 10 virgens estavam aguardando o noivo. Todas elas conheciam a palavra, mas só 5 tiveram a atitude de reabastecer as suas lamparinas. Vamos lá. Eu quero ser breve aqui, viu, pastor? Mas eu preciso dizer um detalhe de um personagem que me chama a atenção. O salmista Davi. Antigamente, era a pessoa que eu primeiro queria conhecer no céu, quando lá chegasse. No paraíso, né? Onde nós, na antessala, antes de ir para Nova Jerusalém. Mas aí quando meu pai faleceu, aí eu mudei, né? Porque o meu herói agora é o meu pai. Porque meu pai me ensinou o caminho da verdade. Todos nós, os filhos, meu pai nos ensinou o caminho da verdade. Vocês casais novos, um dia vão ter filhos. A responsabilidade sua é muito grande de ensinar aos seus filhos o caminho que deveis andar. Mas vamos lá. O que eu quero dizer, que até no último suspiro de vida pode haver arrependimento. Então não fique triste se o seu filho ainda não voltou aos caminhos do Senhor. Deixa ele. Faz a sua parte. Qual é a minha parte? Coloque hinos na sua vitrola. Faça culto doméstico. Mas hoje em dia não é mais assim. Agora a coisa não é mais arcaica, não. O filho chega em casa a hora que quer. Não, peraí. Eu sempre ensino para meus filhos. Meus filhos dizem, pai, eu já estou ficando de maior. Eu digo, que maravilha. Mas de tamanho ou de idade? Ele diz, olha pai, está faltando pouco para eu completar 18 anos. Eu digo, no dia que você passar da minha idade, você é de maior. Porque enquanto estiver morando dentro da minha casa, a maior idade aqui é a minha. Eu tenho 6 filhos, irmão. Eu tenho uma penca de filhos. Todos servindo ao Senhor. Não é aquele crente que eu gostaria que fosse, como eu fui. Mas o que importa é que foi plantado a semente no coração deles. Qualquer desviozinho, eles vão lembrar do que eu ensinei. Ou seja, nem que seja no último suspiro de vida, faltando pouquinha coisa para morrer, eles vão lembrar, meu pai me falou de Jesus. Pai, me perdoa. Você acredita? Vai ser salvo. Jesus vai salvar ele na hora. E sabe quem vai receber ele? Os anjos. Porém, quem morre sem Cristo, ou que conhece a Cristo, mas não tem atitude, na hora da morte, os demônios o conduz para o Hades, que no hebraico quer dizer mansão dos mortos.
Preste atenção. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui. Por Mateus capítulo 12, versículo 30, 31 e 32. Quem não é comigo, com Deus, é contra mim. E quem comigo não ajunta, se espalha. É forte isso aqui. Vamos lá. Portanto eu vos digo, Mateus 12, 31 agora. Portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia. Por que ele cita pecado e blasfêmia? Porque blasfêmia para mim é pecado. Mas por que ele separa? Vocês vão entender daqui a pouco, eu vou explicar corretamente o que significa. Se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Se porventura alguém blasfemar contra o Espírito Santo, lamento lhe dizer, eu não posso fazer nada por você mais, só Deus. Mas se eu blasfemar contra você, eu posso pedir perdão a você. Se eu pecar contra ti, eu posso pedir perdão. Você pode até não me perdoar, mas há perdão entre nós. Mas o que blasfemar contra o Espírito Santo. E por que a Bíblia não fala, mas quem pecar? Não, porque o pecado ainda pode ser perdoado pelo Espírito Santo. O pecador pode ser perdoado, mas a blasfêmia não pode. Quem blasfemar contra o Espírito Santo. E tem gente que pensa que blasfêmia é só verbal. Não é, é atitude. E eu vou provar na palavra. Primeiro, quando é que eu blasfemo contra o Espírito Santo em pecado e em blasfêmia? Deixa eu dar um detalhe aqui que eu não posso deixar passar. Por que ele separou pecado de blasfêmia? Porque o pecado pode ser perdoado entre nós e a blasfêmia entre nós. Eu até já disse isso aqui. E por que a blasfêmia contra o Espírito Santo não pode? Porque a blasfêmia é algo que fere os princípios morais da graça de Deus sobre nós. E não tem mais a quem recorrer o perdão. O Espírito Santo é o último personagem da Trindade sobre esta terra. Que bom que nós não nascemos no tempo da justiça, hein? Será que você estava salvo? Você seria salvo? E no tempo de Jesus, que os heróis morreram de forma cruel? Olha que privilégio nós estamos tendo, hein? Nascemos no tempo da graça. O amor inexplicável de Jesus. Vamos lá. Primeiro, quem quiser anotar, pode anotar, não tem problema. Você estuda depois, mas é interessante. Primeira situação que essas loucas não valorizaram, por isso perderam o azeite. Acabou o azeite, porque tudo tem limite. Tudo tem limite. Tudo tem limite. Brincar com Deus, cuidado. Brincar com o Espírito Santo, cuidado. Para não ser louco. Por isso que o nome é louco. É só sendo doido para perder a oportunidade do milagre. Hebreus capítulo 3. Eu não vou ler. Vocês vão ler depois em casa. Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8. A palavra de Deus diz assim: não endureçais o coração. Queridos, veja que isso aí não é verbal, é atitude. Se nesta noite eu lhe convidar para aceitar Jesus como Salvador, não endureça o seu coração. Porque se você endurecer o coração, você está, querendo ou não, indo contra o Espírito Santo. Você decide endurecer ou não endurecer o coração. Isto é para a igreja também. Ou você é crente de verdade ou não é. Ou você é o que é na igreja lá fora, ou então alguma coisa está errada. Ou você é muito de lá, ou você é muito de cá.
E se é muito de cá, tem que ser diferente no mundo de lá. Não endureçais o coração. Jesus tem falado contigo, a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nesses últimos dias, o Espírito Santo está falando com você. Filho, sou eu o teu Deus, que te guardo, que te livro, que te desperto e que te abençoo. Sou eu que tenho livrado você da morte. Sou eu que tenho dado vitória na tua vida. Sou eu que tenho enxugado as tuas lágrimas noite adentro. Sou eu que não tenho te abandonado. O Espírito Santo nunca vai nos abandonar. É nós que o abandonamos por causa da dureza do nosso coração. Segundo, quando é que o pecado, quando é que a minha vida sem arrependimento, sem confissão e sem abandonar o pecado me faz blasfemar contra o Espírito Santo? Atos capítulo 7, versículo 51, que diz: não resisti o Espírito Santo. Tem gente resistindo. O Espírito Santo está falando e ele está fazendo o ouvido de mercador. Entra aqui e sai aqui. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu estava vindo do meu bate-bola lá na chácara, que a gente reúne os obreiros da igreja para um bate-bola, momento de lazer de nós obreiros. E aí fui trabalhar na escola. E eu desci, deixaram na época, não tinha carro, deixaram-me num canto e fui indo. Aí quando eu cheguei numa determinada rua, ou eu ia por aqui ou eu ia por esse outro caminho. Por aqui era mais longe, mas por aqui eu cortava caminho. O Espírito Santo falou para mim desse jeito: não vá por aqui. Pastor, você sabe aquela coisa que você escuta? Porque não pense em você que o Espírito Santo vai chegar aqui, descer aqui, uma luzinha, batendo asa aqui, ainda mais se for de 6 asas, né? Como está lá em profeta Isaías, 6 asas, você vai se assustar de medo, né? Aí, olha meu filho, não vá por aqui não. Não, o Espírito Santo fala aqui, ó, dentro de nós. Filho, essa amizade com esse camarada aí não é boa não. Ele está te convidando para drogas. Ele está te convidando para você não ir para o culto da igreja. Ele está dizendo que não precisa orar. Esse negócio de crente é coisa de quem não tem o que fazer. Isso nunca foi amigo. Eita, o rapaz ali é gatinho. Vou me casar com ele. Depois Jesus salva ele. Não entra nessa não, hein? É fria. O teu Deus vai mandar na hora certa e no momento certo. Não fica atrás de gatinha não, porque hoje elas querem mostrar o que antes não se mostrava. As pessoas, as mulheres usadas pelo mal já estão apelando. Já estão andando mal vestidas na rua. Você tem que andar quase com um cabresto. Meu Deus do céu. Não pode nem olhar por lado. Coisa tá feia, pastora. A gente que é obreiro, somos homens de Deus, a gente fica o tempo todo policiando. Sabe o que é isso? É recarregando o Espírito Santo para não pecar, porque está demais. Meus filhos, pai, vai para a academia, já está ficando só o couro. Eu digo, é verdade, filho. Aí vai ficando velho, vai empulhando, isso que é isso. Vai minguando, né, pastor? Né? Você ainda tem mais carninha do que eu. Mas, irmão, já pensou? Aí eu imagino, vai na academia, irmão, é uma imoralidade terrível. Ah, mas, então você é fraco. Não. Eu posso estar em qualquer lugar. A Bíblia diz que eu sou luz do mundo. O problema é ser luz do mundo. Então é melhor resistir o mal. O que a Bíblia diz? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós.
Mas resistir o Espírito Santo é brincadeira. Não dá para resistir. Porque o Espírito Santo só tem o melhor para nós. Vamos começar a terminar já. Primeiro, atitude. Não endureça o coração. Segundo, atitude. Não resista. Não queira ir contra o Espírito Santo. Você vai se dar mal. Não vai contra ele não, você vai se dar mal. Terceiro, Efésios capítulo 4, versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo. Eu entristeço não é só com palavras. Eu entristeço com atitude. Quando eu não vou à igreja, eu estou entristecendo com atitude. Quando eu, que tenho o hábito de ler a Bíblia e deixei de ler, estou entristecendo o Espírito Santo, porque a minha atitude deixou de ser evidência. Orar antes de se alimentar. Fazer o culto doméstico dentro de casa. Falar de Jesus para uma oportunidade que Deus te colocar. Uma vez eu entrei dentro de um ônibus, irmão, e eu sentei aqui, mas sentou uma senhora do meu lado, chorava copiosamente. Eu falei, Jesus, que missão é essa aqui? E eu disse, minha senhora, pelo amor de Deus, por que a senhora está chorando? E logo do meu lado, tanto lugar para a senhora sentar. A senhora vem sentar do meu lado. Aí a gente tem que entender que é missão, né? Missão é missão. E aí eu digo, não vou fazer feio para o Espírito Santo aqui, eu não sou besta. Eu quero ir para o céu. Não estou nada afim de ir para o inferno. Eu digo, se é uma oportunidade, eu vou aproveitar. E aí falei de Jesus para aquela mulher. Ela não aceitou Jesus, mas eu plantei a semente do Evangelho no coração dela. E ela agradeceu porque ela sentiu um ambiente diferente. E se eu caio fora, eu entristecia quem? Meu pai? Eu entristecia minha mãe? Eu entristecia o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo, porque isso pode ser uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Pastor, mas o que é blasfêmia? Dá para o senhor me traduzir no pai do... O pessoal chama do pai dos burros, que é o Google, né? Você pode pesquisar depois. O que é blasfêmia? Blasfêmia, olha bem, é um substantivo feminino que significa qualquer palavra ou atitude que ofenda uma divindade ou uma religião. Então não é só palavra, é atitude também. Então a blasfêmia que nós estamos referindo no texto não é só por palavra, mas por atitude. Então por atitude eu não devo endurecer o meu coração, por atitude eu não devo resistir ao Espírito Santo, e por atitude eu não posso entristecer o Espírito Santo com as minhas más atitudes. E por último, para terminar, 1 Tessalonicenses, esse é o mais forte. Aqui o Espírito Santo jogou pesado, pastor. Ou o cabra se ajeita. O que aconteceu com as lamparinas? As lamparinas elas apagaram. Repitam comigo. As lamparinas mais uma vez mais forte. As lamparinas apagaram. Olha o que diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 30. Perdão, 1 Tessalonicenses 5, versículo 19. Não apagueis o Espírito Santo. Acabou. Fechou com chave de ouro. Tudo a ver com as 10 virgens. Sabe por que as loucas perderam o arrebatamento e com vida? Perderam viva. Elas não perderam o arrebatamento morrendo, não. E se você morrer hoje? Você já viu aí no YouTube vídeos de pessoas que estavam palestrando, pum, do nada, pá, teve um cantor, até gospel, mas esse eu creio que foi com o Senhor, que eu acho que é Pedro Henrique, se não me foge a memória. É Pedro Henrique, que é um cantor gospel. Mas vários jogadores de futebol jogando bola, o cara baixou aqui, pum, irmão,
Nós só estamos em pé por causa da superabundante graça do Senhor. Após a morte segue juízo. Onde você quer passar a eternidade? Porque o texto está dizendo: não apague o Espírito Santo. Não é Ele que vai apagar, é nós que o apagamos. Eu apago com a desobediência, eu apago com a falta de respeito, eu apago com falta de amor pelas almas, eu apago com falta de perdão. Tem gente que tem dificuldade de perdoar quem lhe magoa. Que tipo de crente somos nós que não perdoamos? Ah, mas ele pisou no meu calo, o negócio comigo é resolver no braço. E aí, você é o quê? Lutador de jiu-jitsu? Eu nem sabia. Entrega tudo nas mãos de quem tem o poder para transformar. Não queira resolver do seu modo. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. Estejamos de pés. Mas pastor, quer dizer então que o pecado nos separa de Deus? Separa. Se não houver arrependimento, não houver confissão e não houver abandono, não adianta você se arrepender e amanhã volta a cometer os mesmos erros. Deixa eu dar um exemplo para você aqui. Jonas fugiu da presença de Deus, mas não viveu fugindo. Deus deu um livramento dele, que ele entrou na história do milagre. Deus colocou um grande peixe e o resgatou das profundezas dos mares. Deus está nas profundezas dos mares também. Abraão e seu filho Isaque mentiu. O quê? Abraão, pai da fé, pai das multidões. E vem cá, é ser humano igual nós. Fazia tanto sentado como em pé, igual nós. Comia, vomitava, fazia xixi, fazia tudo. Mas ele não viveu mentindo. Davi, esse ainda foi pior. Esse cometeu foi 2 gravíssimos pecados. Existe pecado de morte, e existe aqueles pecados corriqueiros do dia a dia, que está escrito lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos meus caminhos, entendeu? E deixar as pequeninas coisas, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Deus está dizendo o seguinte: nós vamos continuar cometendo pequeninos pecadinhos daqui ou dali. É por isso que eu digo, não tem negócio de pecadinho, pecadão, tudo é pecado. Mas existe pecado de morte, pecados que a pessoa, se não se arrepender, vai para o inferno. E Davi não foi diferente. Ele não só cometeu o pecado de homicídio, em colocar o general Urias, o seu cara de confiança, diante do exército. É óbvio que quem está na frente, na linha de frente, morre primeiro. E por último, ele lá no palácio olhou para Betseba e desejou tê-la. Cometeu o pecado de adultério, mas ele não deu margem para continuar no pecado. Ele disse: Senhor, Salmo 51, Senhor, não retire de mim o Espírito Santo. Que oração poderosa. Fecha os teus olhos agora. Eu não sei em qual dessas áreas talvez você esteja falhando. Sabe qual é a diferença de quem blasfema contra o Espírito Santo? É não se arrepender enquanto é tempo. Não endureça o teu coração quando o Espírito Santo falar contigo. Não resista ao Espírito Santo. Não entristeça com más atitudes. Não apague o Espírito Santo da sua vida.
sua lamparina precisa e deve estar acesa. Seja no arrebatamento individual, seja no arrebatamento coletivo. Jesus pode vir para a sua vida hoje. Eu quero orar por você. Permissão, pastor. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, sem as asas da humilhação, não adianta. Não há como alcançar o perdão. Eu quero orar por você nesta noite. Talvez você sente, porque o Espírito Santo falou com você hoje aqui. E você que tem consciência de como está a sua vida, porque eu não posso te avaliar. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma do pão e beba do cálice. É você que tem que se autoexaminar. E eu pergunto: como está a tua vida na presença do Senhor? Você gostaria de receber uma oração especial, para que alguns detalhes que porventura esteja acontecendo, você possa confessar a Deus nesta noite e dizer: a partir de hoje, isso não vai acontecer mais na minha vida. Sabe o que aconteceu com Davi? Depois do pecado, ele foi reconhecido como segundo o coração de Deus. Não vai ser diferente conosco. Você gostaria de vir aqui à frente, receber uma oração? Pode vir, pode vir. Gostei dessa atitude, viu, missionária? A senhora tem um ministério tremendo de Deus na sua vida. A senhora é escolhida de Deus no ventre. E Deus está dizendo para a senhora: tudo que tens falado comigo lá vai acontecer a partir de agora, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Deus não é homem que minta. E o que vai acontecer a partir de hoje, a senhora apenas diga: só o Senhor é Deus. Tem mais alguém que quer vir aqui? Que precisa melhorar a sua vida espiritual com Deus? Pode não estar ruim, mas não está dos melhores. Sai do teu lugar e venha, porque ainda há tempo. Eu vou orar neste momento. Eu louvo a Deus pelo que o Espírito Santo de Deus está fazendo neste lugar, porque Deus está sarando a terra. Deus está sarando a terra nesta noite. E sararei a vossa terra. Feche os teus olhos, coloca a mão no seu coração e vamos fazer esta oração. Pai, em o nome do teu Filho amado Jesus, que um dia se colocou lá no reino celestial e bradou em alta voz dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. O profeta Isaías, influenciado por aquilo que ele ouviu, ele disse: conte comigo também. Diga isto para Deus nesta noite: Senhor, conte comigo também. Senhor, conte comigo também. Jesus desceu e morreu na cruz, cumpriu a missão. Jesus teve fome, Jesus teve sede, foi tentado por Satanás, passou por tudo que nós passamos, tudo, mas não deixou ser vencido pelo pecado. Ele morreu, ao contrário, pelos nossos pecados. Portanto, Deus, eu entrego nas tuas mãos. Eu profetizo um tempo novo sobre a vida da tua serva missionária, Senhor. Sobre esse jovem, a tua bênção. Sobre a tua igreja. Sobre aquele que talvez não teve coragem de vir aqui à frente. Que o Espírito Santo o alcance agora onde estiver. E eu quero orar por aqueles que não puderam vir ao culto, Senhor. Talvez já estão passando por um processo de ataque do inimigo. Talvez o inimigo já
lhe ofertou alguma proposta para não estar no culto. Mas nosso papel de igreja é orar por eles. A Bíblia diz: alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. E nós choramos com eles agora. Tenha misericórdia. Envia os teus anjos agora, Senhor. Aonde está aquele filho? Aonde está aquela esposa? Aonde está aquele marido? Aonde está aquela filha? Aonde está aquele filho? Visita agora aquele amigo, Senhor. Que ele sinta que a igreja de Jesus está orando por eles. E eu o represento diante do Espírito Santo. A salvação daquelas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dê uma salva de palmas, Senhor Jesus. Obrigado, pastor.